Nós temos tido nesses últimos domingos e agora durante o mês de janeiro também, vários irmãos que estão trazendo a mensagem aqui no domingo de manhã. E nós ficamos muito contentes com isso, não é? Porque temos vários irmãos que estão prontos para trazer a mensagem e que querem continuar crescendo cada vez mais. E hoje o nosso irmão Cristiano vai trazer a mensagem para nós. E eu queria falar um pouquinho sobre o Cristiano e a Juliana e a sua família. Há 10 anos atrás, se eu não me engano, no final de um curso de teologia, lá pelo mês de outubro de 2009, o Cristiano e a Juliana faziam parte desse grupo que estava estudando aqui o curso de teologia, e no final de uma aula, eles vieram para mim e falaram que precisavam se batizar. Nós não conhecíamos eles, né? Estavam aqui fazendo o curso de teologia. E eu lembro que o Alisson estava presente também naquela noite. Então eu e o Alisson ficamos aqui com o Cristiano e com a Juliana até, nem lembro o horário, meia-noite, 1h da manhã, acredito eu, depois que terminou o curso, estudando um pouco mais com eles, e eles decidiram se batizar naquela mesma noite, não é? Então se batizaram há 10 anos atrás, e desde então têm sido irmãos muito fiéis aqui no corpo de Cristo. Tem 2 filhas, tem o seu Antônio, que é o pai do Cristiano, não é? A dona Maria, né? Que já está lá junto com o nosso Deus, que também foi ensinada através do exemplo deles. Tem o sobrinho também, o Carlos, não é? Que também foi ensinado através do exemplo deles. E eu estou muito feliz de ter o Cristiano aqui hoje para trazer a mensagem da palavra de Deus para nós. Vamos orar antes de ouvirmos a palavra de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta manhã que o Senhor está nos dando. Obrigado, Pai, por este dia, o primeiro dia da semana, o dia onde nós, como uma família, teus filhos e filhas, nos reunimos para adorar ao Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo que já foi feito aqui, os cânticos, as orações, a leitura da Tua palavra, a ceia, a oferta, e agora, Pai, ao ouvirmos a Tua mensagem, que o Senhor abençoe o Cristiano, que ele possa, Pai, falar somente aquilo que vem da Tua palavra, e que nossos corações estejam abertos e prontos para ouvir e para colocar em prática. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Alan, pelas palavras, pela oração. Estou muito feliz. Murilo, temos um slide que é o nosso. Isso. Nosso tema hoje da mensagem, irmãos, falaremos um pouco mais sobre família. Família porque falar sobre santidade, falar à igreja do Senhor sobre buscar a excelência para ser cristãos excelentes. Como que eu busco e como que eu consigo alcançar a excelência como cristão? Se eu não tiver no meu coração o entendimento de quem é o Senhor, se o meu coração não tiver pronto diariamente a nos humilharmos diante do Pai, se nós não entendemos que
a nossa santidade, ela não é somente aqui aos domingos, no primeiro dia da semana, quando estamos reunidos, que há muito amor envolvido. Mas esse amor precisa ir também para os nossos lares. Se os nossos lares não for um lar santo, eu não serei um cristão excelente. Eu não serei como Paulo diz no início da carta de Colossenses. Logo no início, ele se refere aos irmãos. Colossenses capítulo 1, versos 1 e 2. Ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. E a referência que ele faz é aos santos e fiéis. Como nós, congregação aqui, que se reúne no Guanabara, vamos conseguir ser santos e fiéis? A reflexão é que façamos essa ordem de trás para frente, para que possamos estar aprovados como obreiro, para que possamos estar exercendo o nosso trabalho, o nosso ministério, para que nós façamos isso da maneira santa que o Senhor pede. Nós temos que ter a consciência de que eu tenho que ser santo no meu lar, para que a santidade seja a sua aprovação. Quando eu falo de santidade, não é difícil. A minha convivência, irmãos, a minha convivência como homem, como pai de família, como filho, eu tenho um privilégio na minha casa. Eu tenho, morando na minha casa, o seu Antônio, um homem santo, que nós vemos muita santidade. Os irmãos têm esse privilégio aos domingos, às reuniões que a igreja tem. Mas eu tenho o meu pai todos os dias na minha casa. E eu vejo o coração obediente, fiel. Eu tenho uma esposa, irmãos, que tem um coração que perdoa, um coração perdoador, santo. Eu tenho uma filha que inclina para as coisas do Senhor, a Julinha. Tudo ela lembra em primeiro lugar o Senhor. Eu tenho a Ana Caroline, que tem um coração de justiça. Então eu vivo hoje, então eu tenho gratidão no meu coração, por quê? Porque não é difícil para mim. Eu tenho a convivência com os irmãos, eles são santos, encorajadores, estão sempre aí me encorajando. E na minha família, eu tenho uma família santa, que me encoraja para o trabalho. Então esse viver santo, ele tem que estar no nosso lar. Necessariamente, eu tenho que viver o que Cristo pede. Para que eu possa entender o que é santidade, eu preciso conviver com os santos. Nós somos os eleitos, os santos, os escolhidos do Senhor. Mas, como eu aprendo, como cristão, a ser santo? Como eu aprendo? Quem é o santo? Temos que entender um pouco mais o modelo de santidade que Jesus pede. Que possamos guardar isso nesse último domingo de 2019. Vamos entender um pouco mais sobre quem é Jesus. Qual é esse modelo de perfeição? Não é do nosso jeito. Que possamos guardar essa frase em nossas mentes. Se eu quero ter um lar santo, e eu falo por experiência, irmãos, não é do nosso jeito. Não adianta eu tentar fazer da minha maneira. O lar santificado pelo Espírito Santo precisa ter Cristo como Senhor e como cabeça. Eu tenho uma pequena igreja na minha casa, mas ela só pode ser santa se ela for obediente à palavra. Eu não consigo entender santidade, eu não consigo ser um cristão excelente se eu não olhar para aquele que é o modelo perfeito. Acompanhe comigo Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, a partir do versos 15. E eu pergunto aos irmãos com quem que nós temos passado, qual que é o nosso relacionamento. O Senhor nos pede para que, como primeiro mandamento, que colocamos o que? Os nossos pensamentos nas coisas do alto, ou seja, que tenhamos Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento, toda força. Como que eu posso amar a Deus de toda força?
se eu não conheço Deus? Colossenses 1, versos 15. Vamos ver se o nosso Deus é poderoso, irmãos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quando nós entendemos o Cristo que morreu na cruz, quando nós entendemos o poder que Deus tem, fica fácil, irmãos, porque eu vou querer me relacionar com esse Deus poderoso. Com esse Deus poderoso, eu já não vou olhar mais para o meu problema da maneira que eu tenho olhado, potencializando a dificuldade, potencializando o relacionamento conjugal. Irmãos, problemas no relacionamento, na família, quem é que não tem? Só que nós, ao invés de olhar para Cristo, Deus poderoso que nós temos, nós potencializamos o problema. Os nossos olhos saem de Cristo, os nossos pensamentos, a nossa mente sai e se afasta do Senhor. E o nosso problema, ele vai tornando cada vez maior. Ele é crescente, vai se tornando um monstro, quase sem condições de resolver. Mas aí nós, dentro daquela humanidade da carne que nós temos, nós fazemos o quê? Nós vamos lá e, não, eu vou dar um jeito. Existe um eu dentro do cristão, eu vou resolver, porque a gente esquece o poder de Cristo, e a gente tenta resolver do nosso jeito. Os conflitos familiares a gente tenta resolver do nosso jeito, o problema financeiro a gente está tentando resolver do nosso jeito. E Cristo não tem poder para nos ajudar? Não deixou tudo na sua palavra? Será que Deus esqueceu de alguma coisa? Será que eu estou colocando os meus pensamentos realmente no Senhor e entendendo o poder que Ele tem para resolver qualquer problema? Servimos a um Deus poderoso. Servimos a um Deus que criou todas as coisas. Mas nós temos buscado a excelência e nós temos dedicado o nosso tempo. E eu falo de mim, irmãos. Eu falo porque uma história da... Eu tinha uns 10 anos de idade e eu era muito tímido, muito mesmo. E eu não conversava em sala de aula, mas a Juliana é testemunha, porque eu estudei com a Juliana quando eu tinha 10 anos de idade, em 94. Nós estudamos juntos na 5ª série. Irmãos, a timidez levava eu a devorar os livros. A minha obsessão em tirar, não era 10, né? Naquele tempo era nota A, B, C, mas eu tinha vários As ali, né? E eu lembro que ela estudava na fileira da esquerda, atrás de mim. Lembra, Juliana? E ela observava as minhas provas, né? E os meus olhos eram para a menina da frente. Mas havia uma obsessão. Eu não sabia que ela seria minha esposa hoje. Mas Deus tem todo um plano para a nossa vida. Está aqui, né? A menina que estudou comigo na 5ª série como minha esposa santa. E eu continuei obcecado em ser sempre bom, sempre excelente em tudo que eu fazia, sempre. Então tentava tirar as melhores notas, e aí eu
me comecei a fazer arte marcial e quis ser não somente um bom lutador, mas o melhor. Eu tenho 79 lutas e uma derrota. Então, tentei ser excelente como lutador. Faixa preta, entro no Exército Brasileiro, já faixa preta. E o que eu quero ser no Exército Brasileiro? Excelente, dedicação. Não durmo mais, só treinamento, exaustão física, treinamento psicológico. E o Araújo sabe disso, que ele também, muitos irmãos que serviram. Exaustão, dedicação, não se dorme, só se treina, se estuda. Uma dedicação, buscando excelência. Olha o propósito das excelências que a gente tem buscado. E aí eu continuo buscando, porque daí a gente sai do exército e você continua obcecado em ser sempre bom, sempre o melhor, sempre se destacar em tudo que faz. E eu busquei sempre isso. Eu gastei, irmãos, muito tempo da minha vida, muitas horas, que não volta mais. Eu não vi a minha filha Ana Carolina crescer. Eu não vi a minha ausência dentro do meu lar. Eu não era cristão. A minha ausência era o que? Eu visitava a minha família. Quando nós buscamos a excelência dentro desse pensamento, não é errado estudar, não é errado, eu não estou dizendo isso. Você buscar a sua capacitação profissional, não é errado. Mas eu preciso dividir esse tempo. Essa busca, esse ano de 2009, nós corremos muito atrás do quê? Qual foi a nossa busca, a nossa corrida, a nossa dedicação de tempo, o nosso sacrifício? E eu falo que eu não faço 1% do que eu fiz para a minha carreira profissional. Eu olho para os meus certificados, irmãos, eu tenho umas paredes de certificados, e eu tenho isso, e eu falo para o Senhor, e para que serve? Então, quando um lindo dia, igual aconteceu com o seu Valdir, um lindo dia, como qualquer outro, você acorda, você medita na palavra de Deus, você tem comunhão com o Senhor, e um dia a ficha cai. Um dia sua ficha cai. E aí você vê que está correndo atrás do vento. Corre. E você olha e você fala, obrigado, Pai. Porque quantos irmãos já não falaram isso para mim? Não por força, não por violência, mas quantos irmãos não falaram? Mas um dia a ficha cai, e você vê que você se dedica, você se esforça, você gasta muito tempo com coisas que são correr atrás do vento. E a excelência como cristão, aonde eu estou? Como eu estou? Na matéria, ser bom cristão, e ser bom cristão é ser santo, é buscar santidade. Aonde está essa dedicação? Ainda nesse pensamento, eu tive esse encontro. Quem pode abrir Filipenses, algumas páginas antes de Colossenses, Filipenses capítulo 2. Estudando para as aulas, para ministrar as aulas do Grupo Casa, foi um período que estudamos muito sobre Filipenses, e eu estudei bastante essa carta, e você tem esse encontro com aquele propósito para o qual você foi chamado, foi criado, mas não vem mais de pessoas, é a palavra que fala no seu coração. Possamos ler junto, Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Irmãos, um dia a ficha cai. E a consequência disso é você ficar maravilhado pela maneira como Deus trabalha em nossas vidas. São 15 anos com a Juliana, 15 anos morando junto. E nós tivemos o nosso primeiro Natal, família. Eu, Juliana, meu pai e minhas filhas. 15 anos. Algumas coisas em nossas vidas levam um pouquinho de tempo. Nós não sabemos esperar. Algumas coisas na nossa família, para que possamos alcançar, levam um pouquinho de paciência. Eu ansiava tanto, irmãos, há 15 anos ter um Natal com a minha família, somente nós. Só que nós temos que ter o quê? A humildade e a paciência que Cristo não é do nosso jeito. Não é do nosso jeito, é do jeito que o Senhor nos ensinou. E qual que é o jeito que Cristo nos ensina? Segundo Filipenses, esvaziando-se a si mesmo, humilhando-se perante Deus, servindo os nossos lares, ajudando nossas esposas, esposas se submetendo aos seus esposos, como se fosse a mesma maneira que trabalha na obra do Senhor. Não é fazer para o esposo, não é fazer para a esposa, é obedecer a Cristo, é obediência à palavra. Eu não tenho que ser bom em casa, eu tenho que obedecer a Bíblia, é o que a palavra diz. A consequência da obediência é que eu vou ser bom pai, bom filho, bom marido. Isso é consequência. A consequência da santidade é a obediência à palavra de Deus, fidelidade. Como que eu consigo ter um Natal? Com paciência. Servindo mais, deixa de ser rei dentro do lar. Deixa de ser servido e começa a olhar a necessidade da família, a necessidade da esposa, a se preocupar com a educação dos filhos, a passar tempo. Nós não estamos passando tempo com os nossos familiares e famílias e filhos e pais. Estamos passando tempo em tantas outras coisas, irmãos. Mas e a família? A gente chora, né? Porque eles vão... Eu passo em frente ao cemitério dos Amarais todo domingo, quando eu venho para o culto. E a minha mãe foi enterrada lá. E eu não tenho esse sentimento no meu coração de chorar, porque deixei de fazer algo para ela. Eu tenho saudade. É um choro por saudade. Mas porque deixei de fazer, não. Porque eu fiz tudo que eu podia fazer dentro das minhas condições. Enquanto ela estava viva. Será que nós temos que perder o presente que Deus nos deu, que são os nossos filhos, as pessoas que nós amamos? Será que temos que ver numa UTI para começar a entender que o tempo é importante? Passar tempo com a família é importante? E eu só vou conseguir passar tempo com a família se eu tiver relacionamento com Deus? Se eu não tenho relacionamento, se eu não tenho intimidade com Deus, como que eu vou passar tempo com a minha família? E que tempo vai ser esse? Então nós temos que buscar, irmão, em primeiro lugar as coisas do alto, os nossos pensamentos, como o primeiro mandamento que Ele nos deixou, os pensamentos no alto, nas coisas que são de Deus, andando na igreja. É colocando o Senhor como prioridade. Na nossa lista em 2020, que nós possamos colocar como uma família, esses eventos que a congregação oferece, que possamos estar juntos, que possamos ser irmãos encorajadores, não críticos, não irmãos que você entra e o irmão, ele é um juiz. Não, é que possamos ser encorajadores, encorajar, porque é difícil. Nós sabemos que a vida cristã não é fácil. Nós sabemos que encontramos dificuldades e nós sofremos por estar certos. Somos uma comunidade, uma família que sofre por estar certo. Vamos para 1 Pedro. Acompanhe em 1 Pedro. A partir do versos 12. 1 Pedro capítulo 4. Um pouquinho para frente. 1 Pedro
capítulo 4, versos 12. 1 Pedro 4, versos 12. Eu sofrendo com a situação do meu irmão, eu tento encorajar. E como que nós encorajamos? É com a palavra, é tentar passar, estou orando por você. Mas eu estou sofrendo por quê? Por que nós estamos sofrendo em nossos relacionamentos, em nossa vida, financeiramente? Por quê? Porque estamos fazendo coisas erradas? Necessariamente não, irmãos. O cristão, ele sofre pela causa de Cristo. O fato de nós sermos imitadores do Senhor, nós vamos sofrer pela causa de Cristo. Nós não queremos e não ansiamos em ser imitadores do Senhor? Não é esse o desejo do cristão? Imitar na paciência, nós queremos imitar Cristo no poder, né? Queremos queimar as pessoas, e o poder de Deus é bom imitar, mas e a humilhação que Ele passou? Nós não queremos ser humilhados, não queremos passar as dores que Cristo passou. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versos 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como Cristo, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Esse começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? O nosso sofrimento, irmão, nem sempre é porque nós escolhemos e fazemos as escolhas erradas. Podemos sofrer como cristão pela causa de Cristo, por estar certo. E isso é louvável, né? Agradecemos a Deus por isso, porque é o fogo que prova. É o fogo, é a dificuldade, seja financeira, seja dentro dos relacionamentos. Mas agradeça a Deus em tudo, em qualquer situação. Agradeça a Deus. Em 2020, faltam alguns dias, para que possamos entender a necessidade de começar a pensar dentro da unidade. Eu tenho que ter comunhão com o Pai, que é o próprio Cristo. Essa comunhão com Deus gera o que em nós? O que vai gerar? Uma comunhão com o Pai vai gerar entendimento de quem é Deus. O entendimento vai trazer paz no nosso coração. A paz no nosso coração vai começar a enxergar a nossa família, os nossos relacionamentos de uma maneira diferente. Quando você está bem no seu relacionamento, na sua família, isso reflete diretamente no seu trabalho, no seu ministério. Evangelistas, missionários, nós que trabalhamos para o Senhor com a palavra, ministrando, como que nós vamos fazer o bom uso se nós pregarmos apenas com as palavras? Se nós não vivermos em nossas vidas a palavra de Cristo? Se as pessoas não verem em nós, 5% é o que eu falo e 95% é o que eu vivo de Cristo. E como que eu vou ter essa capacidade? Do nosso jeito funciona? Não vai funcionar em 2020. Não seremos cristãos da maneira como Cristo pensou, da maneira como Ele deseja, se a gente tentar fazer do nosso jeito. Para 2020, o que nós temos que colocar em mente é que nós não temos condições. É tempo de humilhar diante da cruz, é tempo de reconhecer Deus, é tempo de
passar esse tempo que vai gerar fruto. O tempo com Deus não é um tempo perdido. O tempo buscando capacitação, buscando conhecimento, colocando em primeiro lugar as coisas do Senhor. Aonde tem estudo, eu estarei. Temos estudo, somos uma igreja, uma congregação abençoada. Segunda, começa no domingo até sexta-feira, estudo. Que possamos participar, que possamos nos encorajar, que a palavra venha a entrar em nossos corações. E nós realmente, esse ano de 2020, possamos ser a igreja, não a que nós desejamos, mas aquela que está na mente de Cristo. Aquela que Cristo pensou que todos são um, porque todos se ajudam, todos se nivelam. Foi comentado esses dias no meu trabalho que um visitante que eu convidei para vir aqui, ele falou, nossa, uma diferença tão grande quando eu entrei na igreja de Cristo ali no Guanabara, porque eu fui tão bem arrumado e bem vestido e as pessoas são simples. E aí eu pensei comigo, refleti, e nós somos assim, nós chegamos bem vestidos e bem arrumados, e não é errado, irmãos. Mas o amor que está no nosso coração, por sermos uma congregação abençoada, há muito amor em nosso coração, isso faz com que até a maneira de se vestir nós vamos mudando. Porque às vezes o irmão ele não tem condições de usar aquele terno de R$1.000 que você está usando, e você tira o seu terno e coloca uma roupa um pouco mais simples, para que ele se sinta um pouco bem. Nós nos importamos uns com os outros, nós oramos uns pelos outros, nós estamos sempre encorajando uns aos outros. Somos uma congregação que busca estudo, que busca capacitação, são homens corajosos que estão aqui, fazendo o melhor que pode para Cristo. Que esse ano que está por vir, que possamos fazer mais, que no dia do juízo final, que o Senhor venha falar que excelente cristão os senhores foram, excelente, porque fizeram tudo o quanto podiam, mas fizeram dentro do propósito correto, dentro da obediência à palavra de Deus. Que sejamos obedientes nesse ano de 2020. Para encerrarmos, irmãos, acompanhem comigo. Para que possamos aí deixa eu achar a passagem que possamos encerrar. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Essa precisa ser o nosso passatempo, né? A nossa ocupação como cristãos. Filipenses 4, a partir do versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, que pensemos nessas coisas. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor tem capacitado, Pai, a todos nós. O Senhor, ó Pai, tem colocado em nosso coração o desejo de servir ao Senhor da maneira como o Senhor quer. O Senhor nos escolheu, Pai. Nós não escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu. Fomos selecionados. Somos hoje um povo santo. Entre nós há visitantes. E eles precisam sentir em nós o amor, ó Pai. Nada do que façamos sem amor vai dar resultado. O maior dom que o Senhor nos deixou, e é o maior poder que nós temos, é amar, Pai. Nos ensine a amar como Cristo amou. Nos ensine, Pai, nesse ano de 2020, a olhar para a necessidade da nosso próximo, aquele que convivemos, que possamos, ó Pai, ser a luz que o Senhor deseja, Pai,
Que o Senhor habite em nós e sejamos luz no nosso trabalho, no nosso ministério. Nos capacite, Pai, a cada dia a ensinar. Que não briguemos, ó Pai, que não sejamos pessoas que mancham o nome do Senhor, mas que possamos levar as pessoas através do nosso exemplo. Pedimos que o Senhor nos capacite, porque nós não temos condições, Pai. Não é do nosso jeito. Queremos ser excelentes cristãos, queremos ter um viver santo. E nós queremos, ó Pai, porque essa é a vontade do Senhor. Que o Senhor possa colocar sempre em nosso coração a Tua vontade. Que nós possamos a cada dia, nesse processo de santificação, esvaziar nós mesmos e estar sempre cheio do Teu Espírito Santo. É em nome de Cristo que oramos. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé quem puder para cantar mais esse hino. E em seguida teremos os avisos. Vamos cantar. Andam procurando a razão de viver neste mundo mau